Cara, eu ia trocar, mas nem vou. Imagine só, ó, a minha tela, ouvindo Sambarreira, com o coração lá em São Januário já, mas estou aqui para gravar esse vídeo Edu Canelas na voz para falar de Vasco da Gama e trazer muita informação para você que está aqui no canal Mário Coelho Vasco e também no canal Os Vascaínos. Hoje eu vou trazer, antes de começar o nosso vídeo, a informação do martelo batido no like e, obviamente, a informação de que o Lineker, nosso irmão aqui do canal, tá em São Januário, vai trazer muita imagem exclusiva para você e do outro lado. Você que quer acompanhar imagens exclusivas, quer se sentir um pouco mais perto de São Januário, assim como eu, que hoje preciso estar em casa para fazer o pós-jogo para vocês e por isso não fui ao jogo. Então acompanhe tudo no canal Os Vascaínos e Mário Coelho Vasco, nas nossas redes, no Instagram e outras redes sociais, porque vamos trazer imagens exclusivas diretamente da nossa casa, que é o estádio de São Januário. No vídeo de hoje aqui, agora à tarde, eu e você vamos falar sobre Vasco e Fortaleza, sobre essa situação importante de uma decisão que o Vasco jogará na noite de hoje. O Vasco tem realmente essa partida como uma grande decisão para o seu estádio. Além disso, vou falar sobre a questão do Maracanã. O Vasco entrou na justiça para impedir que Fluminense e Flamengo recebam outro termo de permissão de uso do estádio do Maracanã. Seria o 10º. Desde 2019 eles recebem esse termo de permissão e o Vasco disse chega. O Vasco foi lá e deu aquela martelada e disse chega. Vamos falar sobre essa situação também. E claro, obviamente, a gente não pode deixar de pedir, dá aquela martelada no like, vai no botão do like ali, o YouTube não está entregando os vídeos do nosso canal, de outros canais também, estamos em contato tentando resolver, mas o YouTube está derrubando um pouco o engajamento da galera. Mas hoje é dia de Vasco e não é dia de ficar triste, é dia de ficar feliz e eu conto com você para dar o like, o botão tá aqui embaixo, é muito simples, só ali no botão de curtir e dar essa força para o nosso canal, você não paga nada por isso. Também informando, hein? Tem bolão valendo dinheiro lá no grupo do Vascanelas, que é grátis. Eu vou colocar aqui na descrição, aliás, nos comentários para que você possa entrar. E também no Telegram do Os Vascaínos. Procura lá, Os Vascaínos, eu vou colocar esse link também para vocês nos comentários. E agora eu toco a bola para o Mário Coelho, que vai trazer uma informação muito legal a respeito da 1xBet. Vamos lá, Mário! E antes da gente começar aqui o vídeo do Vascão com as notícias, novidades importantes aí que a gente vai estar trazendo, queria lembrar, rapaziada, que a nossa parceira do canal, a 1xBet, tá com uma promoção muito bacana essa semana, né? A 1xBet, além de dar um bônus de boas-vindas, que pode chegar até R$2.000, se você fizer um depósito mínimo de R$10 usando o código promocional Mário Vasco, tá lá embaixo no primeiro comentário fixado, eles também vão estar sorteando aí nesse próximo jogo do Vasco um Pix aí, né, de R$5.000 para 5 vencedores. Aí cada vencedor vai estar levando R$1.000 para casa. E tudo que você tem que fazer é se cadastrar lá no site da 1xBet, como eu falei, está no primeiro comentário fixado. E não esquecer, tem que fazer um depósito pelo menos de R$10 e colocar na hora do depósito o código promocional, né, Mário Vasco, para ganhar o bônus de boas-vindas e também participar desse sorteio. Beleza? E agora bora para as notícias do Gigante da Colina. Amigo vascaíno, amiga vascaína, eu vou abrir as informações do nosso vídeo falando de Maracanã. Eu não vou falar do jogo do Vasco antes hoje. Eu vou colocar o tema principal agora, aqui no primeiro tema, para você que acompanhou pacientemente aí a nossa publicidade e também as divulgações de programação do nosso canal no dia de hoje, que tem inclusive pós-jogo. Acabou o jogo, vem aqui para o canal, pois estaremos ao vivo. Cara, o Vasco hoje teve divulgada a notícia pelo Globoesporte.com de que entrou na justiça para brigar pelo Maracanã. Uma breve história para vocês entenderem. Flamengo e Fluminense, mamãe e filhinho, receberam do governo do estado 10 termos de permissão de uso do estádio. Como funciona esse termo? Como não tem um processo de licitação aberto que vá fazer aquela licitação certa, concreta, que vai fazer com que o time ou uma empresa
receba um termo para utilizar o Maracanã por 10 anos, 50 anos, como acontece em alguns estádios, o Vasco da Gama foi acompanhando isso muito bem e vendo Flamengo e Fluminense recebendo permissões de 6 em 6 meses pelo governo do estado do Rio de Janeiro. E o governo do Cláudio Castro, que é o atual governador do estado, vem fazendo o que eu chamo de patifaria com o contribuinte, com o cidadão da cidade, do estado e também do Brasil, né? Cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro e também o Brasil, para ficar mais bonito na fala. Ele vem fazendo essa patifaria que é tomar partido de uma situação. Flamengo e Fluminense já decretaram guerra contra o Vasco. E o governo do estado assume um lado quando não responde o Vasco. O Vasco fez o pedido para jogar contra Botafogo e Corinthians no estádio. Sabe o que o governo do estado fez? Não respondeu o Vasco, deixou o Vasco no vácuo. Simplesmente resolveu não responder à solicitação do Vasco. E agora, nos bastidores, circula a informação de que o governo vai renovar pela 10ª vez esse TPU. Beleza? Entendeu o problema? O começo dessa história? E aí, por isso, como o Vasco não aceita esse tipo de coisa, como é surreal e absurdo que se tenha essa TPU pela 10ª vez, isso expõe também a incompetência do governo do estado em gerir o estádio. Já que tá dando problema, pega pra gerir, pô. Mas não pega. Expõe também a necessidade que esse governador tem, e ninguém entende o porquê, ou entende e não pode falar, de dar a Flamengo e Fluminense essa TPU, ou de postergar, atrapalhar o processo de licitação para que o Flamengo e o Fluminense consigam uma forma de ganhar essa licitação de qualquer jeito. Por que o governador tem tanto interesse em Flamengo e Fluminense gerirem o Maracanã? Porque o Vasco, através da W Torre, que é a empresa que gere a Arena do Palmeiras, a Arena Palestra lá em São Paulo, que é o estádio mais moderno do Brasil, juntamente com a Legends, que é a empresa responsável por vários ginásios da NBA de gestão. São duas empresas gigantes desse ramo. Porque essas empresas, com um projeto maravilhoso, um projeto grande, ambicioso, um projeto que visa cuidar do Maracanã da melhor forma, por que essas empresas não podem ganhar governador? Por que isso te preocupa tanto? Por que tem que esperar o Flamengo e o Fluminense dar um jeito de trazer alguma empresa para conseguir competir no processo de licitação? É isso que eu não consigo entender e todo mundo tenta entender. O governador que gosta de tirar fotinha com o presidente do Flamengo, gosta de pagar de flamenguista, outro dia recebeu o Gui lá no Palácio da Guanabara. Que brincadeira, não deveriam jamais ter levado o Gui para perto desse cara que detesta e odeia o Vasco. Eu quero entender o que passa na cabeça de um cara que tem o voto do povo, foi eleito com o voto do povo e não vai pelo povo, vai pelas suas vontades e seus desejos. Está utilizando do cargo para um benefício próprio, que é o interesse dele de ver o Flamengo com o Maracanã nas mãos. Isso é surreal. E para finalizar, para deixar claro que hoje a gente tem que falar de Vasco Fortaleza, mas tem que falar dessa questão, porque a gente tem que cobrar que o Vasco vença. Como contribuinte, eu pago imposto, assim como você é contribuinte aí do outro lado. Nós temos direito de cobrar e temos que cobrar, e através do canal a gente usa a voz para cobrar. E agora o Vasco vai esperar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro dê uma posição a respeito do processo de licitação para que se abra, para que o Vasco possa apresentar o projeto, ou que impeça o governador de dar o 10º termo de permissão de uso do Maracanã a essas duas equipes. O Maracanã tem um gramado horroroso, fezes de animais por todo o anel superior e inferior. O Maracanã tem sinais de mau cuidado, muito mau cuidado em vários aspectos, cadeiras quebradas e etc. Eles defendem como se o Maracanã tivesse maravilhoso, como se eles estivessem cuidando da melhor forma. Então desculpa o desabafo para você que está aqui nesse vídeo, e agora vamos falar de Vasco e Fortaleza. E o Gigante da Colina enfrenta o Fortaleza hoje às 9h30 da noite. Cara, que vontade de estar em São Januário, mas infelizmente eu não posso estar
Vou ficar de casa e vou fazer o pós-jogo para você aí do outro lado. Eu tô te esperando para fazer o pós-jogo comigo aqui no canal. Hoje acabou o jogo, já vem pro canal. Eu já estarei ao vivo trazendo todas as informações de Vasco e Fortaleza. O Gigante da Colina tem alguns jogadores pendurados, ó. Léo Jardim, o zagueiro Léo, Puma Rodrigues, Zé Vitor, Robson, Jair, Cocão, Praxedes, Serginho e o Sebastião Ferreira. Estes jogadores estão ali a um cartão de ficar fora do clássico contra o Flamengo. Então, Léo Jardim, titular, não pode tomar cartão hoje. Zagueiro Léo, titular, não pode tomar cartão hoje. E os demais jogadores, como também o Praxedes, que é titular, não podem levar cartão, caso contrário, estarão fora da partida contra o Urubu. A informação do GE, e hoje eu vou dar aqui aquela escalação do GE. Não vou dar a escalação que a gente conseguiu, porque ainda não são de fontes confiáveis que a gente conseguiu ainda aquela escalação real do Vasco para hoje. Então a escalação do GE, vamos dar os créditos aos amigos do GE que fizeram essa apuração. O Vasco vai com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon e Léo e Lucas Piton. Zé Gabriel, Marlon Gomes e Praxedes, Paier, Gabriel Peck e Verrete. Ramon Dias vai mexer na estrutura de um Vasco da Gama e vai para cima do Fortaleza para dominar o jogo. Vai para trocação. Provavelmente um jogo de muitos gols. Para você que curte os palpites esportivos, eu vou dar a dica aqui para você. Mais de 2,5 gols na partida. Você que vai lá na 1xBet agora, faz lá na 1xBet o seu palpite lá, que a gente não pode falar o outro nome. Over 2,5 na partida entre Vasco e Fortaleza. Qualquer placar aí de 3-0, 2-1 para cima, ou você vai ter aí também o seu green, vai botar a sua prata no bolso. Pelo lado do Fortaleza, é o João Ricardo, Tinga, Tite e Brit e o Bruno Pacheco. O Caio Alexandre, interessantíssimo esse jogador, Zé Wellison, Pochettino, Pikachu, Guilherme e o Lucero. Esse Fortaleza que está na final da Copa Sul-Americana vem para cima do Vasco, está em 6º colocado e vai ser uma partida extremamente difícil contra um time que já joga junto há muito tempo. Tem um trabalho muito consolidado pelo Juan Pablo Vojvoda, que foi o primeiro treinador que o Vasco tentou contratar esse ano e está muito bem lá na equipe do Fortaleza. Mas hoje, espero que o Fortaleza faça a sua pior partida da história e que o Vasco vença tranquilo para dar confiança para no domingo, martelo batido para cima do Urubu para que a gente possa vencer a partida. Outro jogo importante na noite de hoje, Bahia e Internacional jogam 8 horas antes de Vasco e Fortaleza. Fique ligado para a gente poder secar um pouquinho Bahia e Internacional, uma partida que para mim, dando empate, seria o melhor resultado para o Inter entrar no pagode de vez, seguir em crise, vir jogar contra o Vasco em São Januário com muitos problemas, seria sensacional. Amigo vascaíno, amiga vascaína, de novo, convite para você. Estou te esperando no pós-jogo e também lá no Insta. Estamos fazendo stories durante todo o dia, trazendo informações direto de São Januário, com informações exclusivas com o Lineker direto de lá. Então você é o nosso convidado para ficar com a gente o dia todo. É um dia inteiro com muitas notícias do Vasco da Gama. Tamo junto, aquele abraço e valeu!